No vídeo a seguir, iremos abordar o tema popularização do sequenciamento humano e questões éticas. O sequenciamento genômico é uma técnica que permite identificar, na ordem correta, a sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA ou RNA, visando conhecer a informação genética contida nesta estrutura. O sequenciamento genômico serve para obter informações em relação à expressão gênica, conhecer sobre a estrutura e função dos genes, sobre a diversidade genética, a presença de mutações, as relações evolutivas, entre outros. E seus principais objetivos são possibilitar a prevenção, melhor tratamento e cura dos distúrbios genéticos. Dentro das questões éticas do sequenciamento, temos as questões individuais e as sociais. As questões individuais, sem perda da liberdade pessoal, se enquadram os casos nos quais os exames genéticos são solicitados pelo próprio indivíduo que será examinado, como, por exemplo, situações nas quais um adulto deseja saber se é portador de um alelo condicionador ou predisponente de um distúrbio genético. Um exemplo disso são filhos de pacientes com doença de Huntington, um distúrbio genético de caráter dominante, com aparecimento tardio de sintomas e sinais. Suas características são a prematura e seletiva morte de células neurais, movimentos coreicos e demência. O resultado positivo pode levar muitas vezes ao extremo desespero e até atentado contra a própria vida. Seria ético ou mesmo útil revelar o futuro para casos como esse, para os quais ainda não se pode oferecer qualquer terapia? Tem também os casos com perda da liberdade individual. Esse tipo de problema surge quando o exame de DNA é solicitado por terceiros, como pré-natais ou exames solicitados para menores de idade. Nos pré-natais, é possível descobrir doenças genéticas que muitas vezes não podem ser tratadas, e uma solução é o aborto terapêutico. Nos exames em menores de idade solicitados pelos pais ou responsáveis, tem sido negado nos Estados Unidos, pretendendo se defender a privacidade do menor. Há também outro caso de perda da liberdade individual, já em adultos. Esse caso foi extraído do livro Genome, onde gêmeos idênticos tinham suspeita de possuir a doença de Huntington, mas apenas um queria realizar o exame. Considerou-se então que não seria ético fazer o exame porque o resultado também informaria o genótipo do irmão geneticamente idêntico. Nas questões sociais, inclui-se os problemas gerados pela aplicação de testes em larga escala e pelos pedidos de patentes. Nos testes em larga escala, as medidas eugênicas se tornam mais evidentes. Considera-se como eugenia qualquer tipo de seleção que visa alterar o patrimônio genético de nossa espécie, seja positivamente ou negativamente. Eugenia positiva é a medida que favorece o nascimento de crianças eugenicamente ideais, perfeitamente saudáveis, sem defeitos. Eugenia negativa é o contrário, visa diminuir a frequência reprodutiva de anormais. Nos testes pré-natais, já existem sondas de DNA capazes de detectar doenças graves como distrofias musculares, fibrose cística, hemofilia, retinite pigmentar, retinoblastoma, doença de Huntington e etc. O uso dessas sondas, seguidas do aborto terapêutico, tem o poder de levar à eliminação de alelos deletérios em uma ou duas gerações apenas. É um poder muito grande, cujo uso pode ter consequências danosas. Um dos perigos desses pré-natais é o critério a ser usado para a seleção. Pois, qual é o seu limite? Vale lembrar que algumas doenças têm apenas predisposições genéticas, ou seja, dependem de fatores do ambiente para sua expressão. Em testes em adultos, nos Estados Unidos discutiu-se sobre o programa de rastreamentos de fibrose cística determinada por alelos encontrados em cerca de uma em cada 20 pessoas de origem caucasoide. Em março de 1990, foi decidido que o sistema médico e a população não tinham preparo para enfrentar os problemas que essa medida poderia causar.
Judeus originários do leste europeu têm em média mais risco de apresentarem a doença de Tay-Sachs. Há uma década era comum crianças com essa doença entre os judeus Hasidim no Brooklyn, em Nova York, tendo em vista a tendência do casamento dentro do grupo e a proibição da contracepção. O diagnóstico pré-natal estava fora de cogitação, pois o aborto é proibido entre judeus. Em 1984, começou-se um programa para estimular os estudantes para saber se eram portadores do alelo deletério. Os resultados são arquivados em computadores, tendo o cuidado de identificar as pessoas através de códigos. Como a maioria dos casamentos é arranjado, os agentes de casamento usam os códigos dos seus clientes no computador e cada vez que um casal em potencial possui o alelo deletério, o programa não forma pares. Esse procedimento fez cair de 2 a 3 vezes o número de crianças portadoras da doença de Tay-Sachs. Este é um problema grave ainda não resolvido. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos pediu patente dos milhares de fragmentos de DNA de função ainda não conhecida, sequenciados por seus grupos de pesquisadores. O governo negou o pedido e as notícias de 1994 relatam que esses institutos desistiram de pedir as referidas patentes. No entanto, comenta-se que o setor privado tem guardado informações a respeito do sequenciamento de grande número de cDNAs, esperando que o patenteamento seja concedido. Uma posição bastante difundida no meio científico é que não se deve patentear DNA de ocorrência natural. Tanto do ponto de vista ético quanto do jurídico, as patentes de sequências de DNA têm sido rejeitadas. Um dos grandes motivos do governo dos Estados Unidos ter investido no projeto Genoma Humano foram as aplicações que o conhecimento obtido geraria. O projeto constituiu um plano estratégico que tinha a finalidade de gerar tecnologia de ponta nas áreas química, genética, matemática e de computação. E esse foi o nosso vídeo sobre o sequenciamento genético humano e suas questões éticas. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado.